Olá pessoal, tudo bem? Quero fazer um vídeo hoje falando com vocês sobre os brinquedos. Eu tenho sido muito questionada sobre isso e tenho recebido várias perguntas sobre o que pode, o que não pode, se é verdade isso ou verdade aquilo. Nós temos sido bombardeados por algumas ideias, alguns movimentos, por exemplo, de que se eu der um brinquedo muito feminino ou muito masculino para os meus filhos, eles se tornarão isso ou aquilo, ou terão uma tendência ou uma certa influência para ser alguma coisa. Isso é uma grande inverdade, gente. Isso não é verdadeiro, né? Óbvio que alguns brinquedos, alguns jogos eletrônicos, então eu não estou falando de videogame nem de jogos eletrônicos, eu estou falando de brinquedos, tá bom? De objetos que as crianças manipulam e criam seus jogos simbólicos. A criança não vai se tornar isso ou aquilo porque brincou demais disso ou de menos daquilo. Não são os brinquedos um grande problema. E esse medo da criança, ou às vezes da menina, inclusive, tem sido muito questionado sobre isso, dela ser uma do lar, ou ela ser uma subserviente dentro do lar, no sentido de escrava que faz tudo e não vai seguir uma carreira, não vai estudar. Isso não é verdadeiro. Os brinquedos, eles servem para as crianças como instrumentos, num momento onde eles vivem o que nós chamamos de jogos simbólicos. As crianças se apropriam desses brinquedos e reproduzem vivências, experiências das quais elas já tiveram. Elas, nas suas falas, elas assumem os papéis dos pais, dos seus cuidadores, dos professores. Preste atenção, observe essas brincadeiras infantis e veja que muito do que elas fazem e falam reproduzem vivências, inclusive das quais ela teve com você. Então a criança não vai deixar de seguir uma carreira ou se tornar alguma coisa porque ela brincou de panelinha, de casinha, porque ela brincou com uma vassourinha e varreu a casa. Na verdade, isso é uma projeção do adulto sobre a criança. Não quero que ela seja isso, então impede que ela brinque com um brinquedo ou outro. O problema não são os brinquedos, são as projeções dos adultos e os maus significados que os adultos dão às brincadeiras infantis. Veja bem, se a criança se apropria dos brinquedos e experimenta e vivencia e reproduz e imita vivências da sua realidade, dê bons significados às coisas cotidianas. Por exemplo, aqui em casa, todos ajudam dentro do lar. Eles colocam a mesa, todo mundo cozinha, todo mundo lava a louça. E isso faz parte de uma rotina familiar. E o significado que nós atribuímos a tudo isso é de ajuda, de cooperação, de amor, inclusive. Ninguém vai deixar de ser um bom profissional ou de escolher algo no seu futuro porque deu uma bela vassourada em casa num fim de semana. Aliás, isso é bom e deve ser feito, deve ser inclusive incentivado pelos adultos. Aqui em casa, todos ajudam, então que eles brinquem mesmo de panelinha, de vassoura, de casinha, de lojinha. Se ele vai ser um grande dono, rede de lojas, rede de uma franquia, ok. E se ele quiser ficar em casa, cuidar dos filhos, formar sua família, ok também. Essas escolhas vão ser para um futuro muito distante ainda das brincadeiras infantis. O que as crianças precisam aprender agora, enquanto brincam, é que essas brincadeiras e essas ações podem ter significados e princípios importantes para elas, como ajuda, amor, cooperação, cumplicidade, respeito ao outro. Isso é o mais importante e não o que os brinquedos são. Ok? Então fica essa super dica e permita que seus filhos brinquem, vivenciem. E se você perceber que eles estão tendo alguma fala preconceituosa, discriminatória, numa vivência, num jogo simbólico, é uma grande oportunidade para você observar a sua casa, o seu lar, a sua família e começar a perceber de onde tem vindo esse significado e começar a dar uma nova atribuição a tudo isso.
Ok? Grande beijo, me segue nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Mamãe Educadora. Beijos, até mais!